O técnico Renato vive um dilema e pode desmanchar aquilo que deu certo no Grêmio nas últimas partidas. Diego Costa é a boa notícia. Nós vamos falar sobre a definição da arbitragem da Copa do Brasil e sobre o mercado. Afinal de contas, Carbajo pode deixar o Grêmio e tem mais de um clube interessado na contratação do volante, enquanto no mercado de transferências chovem ofertas aos garotos jovens do tricolor. Depois da vinheta, a liberação da arena. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. É o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo aqui é da KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Vai na KTO, joga com responsabilidade. O cupom é A Dupla para ganhar 20% em cima do primeiro depósito. Em tempos de Olimpíada, emoção não falta lá na KTO. Eu quero falar com você sobre as últimas horas porque o técnico Renato em Curitiba vive um dilema: desmanchar ou não o esquema com 3 zagueiros. O Renato está estudando muito essa possibilidade. A saída de um zagueiro representa a entrada de um centroavante, pelo menos no campo teórico, sem mexer em muitas peças. O esquema 3-4-3 ou 3-5-2 deu resultado. O Grêmio fez bons pontos no Campeonato Brasileiro, jogou muito bem contra o Corinthians e há um desempenho consistente no sistema defensivo. Mas para entrar o centroavante, o Diego Costa, é preciso que alguém deixe o time. E o Renato não está muito disposto a abrir mão ou de um ponta, seja ele Pavão ou Soteldo, ou então abrir mão do Franco Cristaldo, que é um dos melhores jogadores do Grêmio na temporada. Então a saída de um zagueiro seria mais natural. O problema é que os 3 zagueiros está dando, né? O trio defensivo está dando uma resposta muito forte. É o dilema do Renato. Mas a boa notícia ao mesmo tempo é que ele tem esse problema porque o Diego Costa está liberado para jogar e vai ser uma alternativa contra a equipe do Corinthians, sendo começando a partida, sendo no banco de reservas, uma alternativa muito importante e comemorada pelo treinador. Por falar no jogo contra o Corinthians, marcado para esta quarta-feira, a CBF divulgou a arbitragem e apita Bruno Arleu de Araújo, árbitro do estado do Rio de Janeiro, será auxiliado pelo mineiro Igor Júnior Benevenuto no VAR, tá? A arbitragem, então, é essa, os dois principais caras, né? Os dois principais líderes da arbitragem, um no campo, outro lá no vídeo. Mais de 17 mil ingressos foram vendidos até o início da noite da segunda-feira. A expectativa é que isso possa aumentar na terça, véspera do jogo. Afinal de contas, 34 mil ingressos foram colocados à disposição e é uma decisão. É um jogo importante contra a equipe do Corinthians pela Copa do Brasil, valendo vaga nas quartas da competição. O torcedor tem que fazer a sua força lá no Paraná para poder assistir essa partida. Vamos virar a página e falar sobre mercado de transferências, porque o Carbajo flerta com o Nacional já há algum tempo para deixar o Grêmio e voltar para o Uruguai. Essa informação nós temos falado, nós temos colocado aqui, mas o Nacional não é o único interessado. De acordo com a reportagem uruguaia, o Nacional, que tem tentado, e a primeira tentativa foi por empréstimo e o Grêmio rechaça qualquer possibilidade de liberar o jogador por empréstimo, lá no Uruguai se fala que há uma concorrência do Valladolid, da Espanha, do Schalke 04 da Alemanha, do Independiente da Argentina, mais 2 times do futebol mexicano, tá? Esse comboio aí, todos, estariam interessados no Felipe Carbajo. O Grêmio está mandando a seguinte mensagem para o mercado: nós vendemos, a gente até negocia, não tem problema nenhum, mas é venda, não tem nada de empréstimo. Quer levar o Carbajo? Paga. Quer levar o Carbajo? Paga. Empréstimo não vai acontecer, tá? E é importante a gente dizer que há outros jogadores no mercado que estão despertando interesse do futebol internacional. Um deles é o Gustavo Nunes. Temos falado que o futebol português, o futebol inglês e o futebol árabe estão sondando o jogador. E a informação das últimas horas, confirmada pelo repórter Diego Torbes, é que o Grêmio recebeu uma proposta pelo Gustavinho. Eu vou pedir perdão pela pronúncia, tá? Mas é o Al-Qadisiar. Enfim,
Time da Arábia Saudita interessado no Gustavo Nunes. A oferta está na casa dos 14 milhões de dólares pelos 70% dos direitos econômicos do jogador. Mas aqui a gente pode considerar como proposta potencial, porque esta proposta não significa 14 milhões de dólares, na verdade, na mão, tá? São 14 milhões de dólares por 70%, mas não são 14 na mão. São 14 dependendo da ativação de cláusulas, de gatilhos contratuais. É uma situação parecida com o Gabriel Mack, que a gente já explicou aqui no canal, mas daqui a pouquinho eu explico de novo, tá? O clube vem aqui, paga 7 milhões pelo Gustavo e diz, ó, os outros 7, se ele jogar tantos jogos, se ele tiver tal desempenho, fizer tantos gols, e aí você coloca várias cláusulas na contratação. Atingindo as cláusulas, a proposta total fica em 14 milhões de dólares. O Grêmio não quer um negócio dessa forma. O Grêmio tem colocado para o mercado o valor de 20 milhões de dólares para liberar o Gustavinho. Mas ainda assim, 14 milhões, se for na mão, já é considerado uma boa proposta. No atual formato, o tricolor não gosta muito da ideia, tá? Apesar de ser um valor considerado bem interessante e o salário para o Gustavo no mundo árabe também é um bocado interessante. Sobre o Gabriel Mack que eu citei, há um avanço nas negociações e nós explicamos no conteúdo anterior aqui, mas vale repetir. O Chelsea está pagando 24 milhões de euros potenciais pelo Gabriel Mack. Por que potenciais? Porque existem cláusulas. 8 milhões de euros na mão do Grêmio agora, mais 8 milhões de euros quando o Gabriel Mack atingir objetivos dentro do time principal do Grêmio, no grupo profissional do Grêmio, em 2025, ou seja, se o Grêmio não utilizar ele no plantel profissional em 2025, o Grêmio não terá a oportunidade de recolher mais esses 8 milhões de euros, mais 8 milhões de euros para fechar essa soma de 24 milhões de euros potenciais, quando ele atingir algumas cláusulas lá na Europa jogando pelo Chelsea. Liga dos Campeões, Seleção Brasileira, coisinhas que vão pagando a mais para o tricolor, tá? A gente fez um conteúdo a respeito dessa venda, um pouco mais aprofundado e com algumas reflexões na última tarde aqui no A Dupla. Recomendo você dar uma espiada depois desse diário, vai aparecer aí na tela. Para fechar, uma última informação, a Arena Porto Alegrense confirma que a arena, o estádio, está liberado para voltar à ativa, com algumas restrições. No dia 17 de agosto, o Grêmio receberá o Bahia. Esse jogo pode ser na Arena, pode ser em Porto Alegre, desde que a CBF top puxar o jogo das 6h30 da tarde para as 11 da manhã, porque há uma dificuldade de energia na Arena, e essa dificuldade vai ser assim por todo o mês de setembro, inclusive. O Grêmio tem alertado, está alertado a respeito disso. O Simon Bianchini, lá em GZH, fez uma matéria bem legal. Recomendo você ler essa matéria do Simon, falando sobre as dificuldades que a Arena Porto Alegrense tem em receber jogos que exija energia, porque a Arena hoje vai trabalhar com geradores. Não há uma distribuição normalizada de energia elétrica por lá, então os jogos têm que ser cedo. Neste, no dia 17, o Grêmio quer puxar para as 11 da manhã, porque daí usa os geradores ali para o básico, né? Não precisa ter refletor, por exemplo, para iluminar o gramado. E uma outra situação, retornaria com 5 mil torcedores liberados apenas. É pouco, pouquíssimo. Tem muita gente reclamando? Tem. Mas o argumento da Arena é uma questão de segurança. Tem muitas obras ainda acontecendo no estádio. O estádio, ele precisa, né, dar segurança ao torcedor, então acharam por bem liberar apenas 5 mil pessoas. Quem acha que é pouco, eu concordo, mas existe uma vantagem logística de poder treinar em Porto Alegre e jogar em Porto Alegre. Ah, perde o fator local. Beleza, mas ganha na logística e o Renato está valorizando bastante isso. Eu sei, não é o ideal, mas é a proposta que está na mesa do Grêmio e deve acontecer dessa maneira. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.